Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E no quadro Entenda Direito desta quarta-feira, um assunto que provocou um rebuliço de todas as partes no último domingo. Um pedido de soltura do ex-presidente Lula, promulgado por um desembargador plantonista da segunda instância do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. O que acabou depois sendo cancelado pelo então relator do processo no TRF4 e que gerou ações contra o desembargador Rogério Favretto e também contra o juiz Sérgio Moro e os desembargadores do colegiado da segunda turma do TRF4. Para tentar elucidar um pouco essa situação, nós estamos recebendo o doutor Daniel Delgado, que é advogado aqui na cidade de Guaxupé e que vai falar um pouco para a gente sobre essa situação e a moralização ou desmoralização do judiciário brasileiro. Doutor Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite para tratar desse assunto tão delicado. E polêmico. Muito polêmico. Muito polêmico. Bom, vamos lá então, doutor. Muito se discutiu no último domingo a decisão do desembargador plantonista Rogério Favretto, do TRF4, que com meia hora de plantão assinou um despacho de 33 páginas soltando o ex-presidente Lula, ele que está hoje na Sala de Estado-Maior da Polícia Federal de Curitiba. E ele foi muito criticado, porque começaram a pipocar notícias de que ele foi filiado ao partido do presidente Lula, que ele não tinha competência jurídica para isso, porque ele era apenas um plantonista. O senhor, como operador da lei, qual é a visão do senhor dessa decisão tomada e de todo o desenrolar que teve com manifestação do juiz Sérgio Moro, do Gebran, que é o relator do caso, e que acabou, no fim, deixando o presidente Lula preso ainda? Olha, eu vejo que, em primeiro lugar, faltou a ética profissional no que diz respeito à magistratura como um todo, né? O juiz, ele é juiz 24 horas, independentemente dele estar de férias ou não, ele é juiz. Eu vejo que nós estamos diante das oportunidades. O que ocorreu foi a oportunidade. Pegou-se um desembargador plantonista, parcial, a imprensa investigou isso, e ele veio e deferiu, concedeu a ordem do habeas corpus, requerida por 2 deputados do PT, com uma argumentação nunca muito plausível e muito mal fundamentada, né? Era o duplo cerceamento de liberdade. Duplo cerceamento de liberdade e trazendo a possibilidade, ao argumento da possibilidade que soltaria o ex-presidente Lula para que ele pudesse participar da campanha eleitoral do PT. Obviamente, o telespectador tem que entender o seguinte: a partir do momento que existe um recurso, existe uma decisão de colegiado, ao meu modesto entendimento, e acredito que tem alguns colegas que devam fazer coro contra essa opinião minha, mas eu respeito a decisão de colegiado. A decisão de colegiado ocorre que houve um julgamento, houve por unanimidade, aumentou-se a pena e o relator, no seu voto, determinou a expedição do mandato de prisão contra o ex-presidente Lula, que teria que ser feito através da comarca de origem, que é em Curitiba, e quem cumpriu essa ordem foi o juiz Sérgio Moro de primeira instância. Então, não foi o Sérgio Moro que determinou a prisão do ex-presidente, e sim o colegiado do TRF4. Ele referendou a decisão, né? Referendou a decisão e mandou cumprir. Então, existe aí uma divergência que quem é o mandatário desse processo?
É o colegiado que julgou o ex-presidente Lula. Quem determinou a prisão de imediato? O colegiado da 4ª Região. Então, eu acho que isso está concluído esse processo. Onde eu digo que fugiu a ética? Olha, um plantonista, ele tem a obrigação de apreciar o habeas corpus? Tem, mas por questão de ética, ele deveria ter submetido esse pedido ao relator da 4ª Região, do TRF 4ª Região, por princípio de ética, para que não se acontecesse o que aconteceu, aonde traz à população a sensibilidade de uma insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica, ela está sendo criada no órgão, numa esfera superior de segunda instância, de terceira instância. Eu não vejo essa discussão de insegurança jurídica no Superior Tribunal de Justiça, não vejo, mas estou acompanhando no STF. No STF isso está muito presente. Está muito latente, por quê? Porque até num futuro muito próximo, num passado bem próximo, os ministros poderiam fazer as suas considerações de divergência do voto, defender a sua posição mediante aquele caso específico que estava sendo submetido ao colegiado, mas eles sempre adotavam o voto da maioria. Então, o ministro colocava a sua posição, olha, eu sou contra, mas voto pela maioria. Isso aconteceu no julgamento do ex-presidente, aonde a Rosa Weber mostrou a sua opinião, mas sensível à postura do colegiado, que era predominante, e ela votou com o colegiado. Isso é respeitar o ordenamento jurídico, é respeitar os seus pares, é falar a mesma língua, embora tenha opinião divergência, mas respeito à ética, que é o que está faltando nesse país. Nós já vamos falar sobre o STF e sobre a situação na qual se encontra o Supremo Tribunal Federal, mas nessa última terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça abriu uma representação contra o Rogério Favretto, afirmando que ele não teria competência nem imparcialidade para julgar esse habeas corpus do ex-presidente Lula. No entanto, o CNJ também abriu uma representação, além de abrir contra o Rogério Favretto, contra o juiz Sérgio Moro, que se manifestou no primeiro despacho dado pelo Favretto e também contra o colegiado do TRF4, em especial o relator Gebran. E muitos especialistas falaram que houve um erro de todas as partes. O desembargador não deveria ter julgado a ação, o juiz Sérgio Moro, em férias, não deveria ter se manifestado, o relator Gebran não deveria ter se manifestado porque estava em férias também, ou seja, houve erros coletivos. O senhor entende que houve equívocos gerais por parte do juiz Sérgio Moro, por parte do relator e também por parte do desembargador? O senhor entende que o juiz Moro errou em ter se manifestado e o relator Gebran também errou em ter se manifestado no domingo? E ficou um despacho para cá, um despacho para lá? O que eu vejo foi o seguinte, a má interpretação de todas as colocações. Pelo que eu tenho conhecimento, quando chegou essa decisão para o Moro disse o seguinte, eu não vou tomar decisão de pronto, eu vou submeter ao superior. E nesse intervalo, nesse interdício de tempo, enquanto ele submetia isso a uma orientação hierárquica, ao desembargador do tribunal que ele faz parte, houve essa informação que vazou, que ele seria contra a soltura do ex-presidente. Ele deu um despacho em férias dizendo
que não autorizava a soltura do presidente Lula. Aí foi dado um outro despacho pelo Favretto dizendo não é para soltar e os policiais federais já devem fazer isso imediatamente. Gebran entrou na conversa, falou, olha, não é para fazer isso, os policiais têm que ficar parados. O Gebran agiu corretamente porque ele é o relator de segunda instância e ele simplesmente cumpriu uma determinação de colegiado. Quer dizer, o colegiado decidiu que o ex-presidente Lula fosse condenado com a majoração da pena e que fosse recolhido imediatamente ao cárcere. Tanto é verdade que o Sérgio Moro, inclusive na sua sentença de primeira instância, concedeu algumas regalias que não é concedida ao preso comum. Quer dizer, o presidente Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, na sala de Estado Maior. Numa sala de Estado Maior, tudo bem, mais confortável do que estivesse numa sala normal, até porque ele não tem curso superior. Se tem, eu desconheço. Então, quer dizer, são regalias. Agora, o que nós estamos... nós estamos deparando com uma falsa moralidade nesse país. Essa é uma realidade. Nós temos os fanáticos, que não é PT, não é petista, é lulista, é fanático pelo Lula e querem a soltura do Lula imediatamente, achando que ele é a pessoa ideal para a palmatória do mundo que vai salvar o Brasil de todas as mazelas. Que ele é um perseguido político, né? Que é um perseguidor político. Eu entendo ao inverso. Ele é um político preso. Exato. Correto? Uhum. Eu vejo dessa diferença. Então, nós temos uma corrente que insiste em que ele tem que ser candidato à presidência da República. Como que ele vai ser candidato a presidente da República se existe uma lei em vigor chamada ficha limpa ou ficha suja, que foi, inclusive, sancionado por ele enquanto presidente da República. E é bom dizer o seguinte, se ele tivesse sido solto no domingo, isso não daria a ele a possibilidade de concorrer, porque ele já está condenado em segunda instância, a não ser que saia uma liminar em alguma instância superior que acabe anulando isso e possa deixar ele como candidato. Mas se ele tivesse sido solto domingo, né, doutor, ele não seria candidato, porque ele já está condenado, né? Você deixou isso bem claro, ele está proibido de disputar o pleito eleitoral. Ponto. Isso é ponto facultativo. Se quiser inventar a roda, vão inventar a roda, mas a lei em vigor é que ele está proibido, está caçado politicamente para disputar os pleitos. Esse é o primeiro ponto. Agora, eles querem soltar o Lula para que o Lula faça parte do palanque do PT e fortaleça a candidatura de quem for indicado pelo PT. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Só isso, nada mais, nada menos. Agora, o país é um país democrático. Ou se derruba as leis, e as leis que forem aprovadas esse ano, elas só poderão entrar em vigor o ano que vem, então não vejo com tempo hábil. Na realidade é o seguinte, o nosso Brasil está sobre um norte político a ser seguido, nós não temos lideranças políticas novas, as lideranças políticas existentes em nível nacional estão todas maculadas, estão todas sob o palio de investigação, ora pela Polícia Federal, ora pelo Supremo Tribunal Federal, então estão maculadas nesse sentido. O Congresso Nacional, de 513 deputados, somente 7 não respondem por processos e nem investigação criminal. No Senado, de 82 senadores, nós temos 50 investigados e, na sua maioria, sendo processados, respondendo por processo criminal. Então, nós estamos diante da falência política desse país. Nós não temos liderança, porque o bom não quer entrar e o ruim não quer sair para não perder o foro privilegiado. Acaba com o foro privilegiado. Para a gente ver se as pessoas sérias vão querer ser. Existe muita gente séria nesse país. Agora, o imbróglio judiciário que se tornou nessa situação, o Lula não é um preso comum, ele é um político preso que tem uma história à frente do PT, à frente da administração pública por 2 mandatos, fez a sua sucessora Dilma e isso incomodou, né? Agora,
os desmandos estão aí, ninguém seria processado e condenado se não tivesse prova suficiente nesse sentido. Isso, me desculpe, não tem, não houve, coisa e tal, mas escuta, eu vejo, o TRF4, ele não tem indicação política, são todos juízes de carreira, são homens sérios, fizeram concurso público, foram aprovados em concurso público, tem uma história dentro do judiciário, ao contrário do Supremo Tribunal Federal, que na sua totalidade, embora exista juízes togados, concursados, mas foram todos indicados pelos políticos, ora pelo presidente Collor, ora pelo Fernando Henrique Cardoso, ora pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva e pela Dilma. Celso de Mello foi indicado por Sarney. Em 88. É o decano do nosso Supremo Tribunal Federal. Sim. E é um decano que respeita o voto da maioria, o voto do colegiado. A exemplo da Rosa Weber, que foi indicada recentemente, mas que tem como parâmetro da ética por ela exercida, como juiz togada que é, correto? Em respeitar o voto da maioria. Nós temos, o senhor falou bastante dessa questão do STF e o senhor falou, por exemplo, de vários políticos que estão aí tentando entrar nessa corrida eleitoral para esse ano, onde as pessoas falam muito de renovação e tudo mais, onde é muito preciso saber votar esse ano, mas talvez eu acho que eu entendo, né, que hoje no país não exista uma instituição tão maculada perante a população como o Supremo Tribunal Federal, pelos inúmeros desmandos, como o senhor falou, de vários dos juízes que lá estão. A derrocada moral pela qual passa hoje o Supremo Tribunal Federal é um retrato do país, não é? Pelos inúmeros desmandos do juiz Gilmar Mendes, pelas várias confusões em que são registradas sempre com os magistrados, brigas mesmo no plenário, já que as sessões são todas transmitidas, o Supremo Tribunal Federal acaba infectando as outras instâncias para ocorrer, por exemplo, o que aconteceu nesse último domingo? Eu vejo, Vitor e telespectador, eu vejo o debate jurídico, ele é muito bom, porque as interpretações jurídicas cabe a cada um que a interpreta na sua visão de conhecimento técnico, de conhecimento jurídico e respaldado na índole, no princípio moral e na ética. Esse é o primeiro ponto. Eu não posso compreender, eu não posso admitir como operador do direito que todo o sistema judiciário está falido. O sistema judiciário está fragilizado. É uma situação. Porém, aonde se chega à proximidade de uma realidade mais próxima é a decisão de primeira instância. Por que a decisão de primeira instância? Porque é a decisão mais próxima da realidade, porque o juiz conhece as partes, o juiz conhece os operadores do direito que estão atuando naquele processo do qual ele está sentenciando. Essa é mais próxima da realidade. Por outro lado, temos algumas situações e todos os provimentos, com raras exceções, todos os provimentos dos tribunais de justiça estadual determinam que o juiz que começa a uma instrução processual seja ele próprio o sentenciante desse processo, reservado algumas particularidades, a exemplo da aposentadoria, problema de às vezes, promoção ou morte, etc. O que se almeja é que o juiz que iniciou o processo termine com a sentença de primeira instância. Quando eu faço um comentário da fragilidade, da insegurança jurídica, da qual você colocou, estampada no Supremo Tribunal Federal,
eu venho e defendo que a sentença de primeira instância é a sentença mais próxima à realidade de melhor acerto, de maior acerto. A mais próxima da realidade. Por quê? Porque o juiz conhece as partes, passa a conhecer as partes, passa a conhecer os operadores do direito, cada qual no seu lado, e ele tem uma condição de decidir com mais segurança. Com mais segurança. E ele não sofre tantas pressões, não é? Não, porque o juiz de primeira instância, ele está próximo à realidade dos fatos. E, geralmente, o processo, mesmo que ele dure aí dentro de 2 anos e meio, está dentro de uma realidade aceitável para nós operadores do direito, uma vez que o judiciário é o mais falho nessa celeuma toda, porque você está deficitário, em nível Brasil, você está deficitário no que diz respeito a operadores do direito de primeira instância, de segunda instância, terceira instância. Ponto. Quando se criou, porque nós não tínhamos o Superior Tribunal de Justiça, nós tínhamos simplesmente o Supremo Tribunal Federal. Certo. A Constituição de 88 veio e criou o Superior Tribunal de Justiça ao argumento que o Supremo Tribunal Federal tinha como competência o guardião da Constituição Federal, era um Supremo constitucionalista, defender a Constituição brasileira e desafogar o Judiciário com a criação do Superior Tribunal de Justiça. E foram criadas 32 turmas no Superior Tribunal de Justiça. Mas a Constituição Federal, deixar isso bem claro, ela não diz nem mínimo nem máximo. E a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal hoje vem julgando fatos e processos que não seria da sua competência. Por que não seria da sua competência? Porque ele é constitucional. Aí ele julga aquilo que não é constitucional porque a legislação brasileira ou a vaidade da magistratura não deixa que o Superior Tribunal de Justiça crie mais câmaras. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, nós estamos diante de um Supremo Tribunal Federal que foram indicados pelo presidente da República. Sarney, Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e o próprio Michel Temer. Que indicou Alexandre de Moraes. Mas não é um problema aí, doutor Daniel, porque se a gente pega hoje os nomes que estão no TSF hoje, se eu não estou enganado, o último ministro do Supremo que era juiz de carreira era, se eu não estou enganado, o Carlos Aires Brito. Todos que estão lá hoje exerciam a advocacia. Tanto o próprio Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello. Não há um problema em alçá-los ao cargo de juízes, sendo que eles não exerciam carreira na magistratura. Isso não é um problema para um tribunal que é constitucionalista? É um problema como um todo, se você for analisar. Porque o que diz o seguinte, nós temos um judiciário que chega-se à magistratura através do concurso público, que é o chamado juiz tolgado, e nós temos os juízes que é chamado e que é designado e é votado para preencher o chamado quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? É o advogado que não submeteu a concurso público, mas que foi indicado pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, e aí o nome dele é submetido ao Conselho Pleno da seccional. Então, toda vez que há uma vagância no Tribunal de Justiça de um juiz, um desembargador que se aposentado ou por fatalidade da morte, e que ele venha a substituir um juiz
indicado pelo 5º Constitucional, vaga-se. E aí cabe à OAB indicar uma lista de 5. E essa lista de 5 são votados pelos conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil. Exemplo, Minas Gerais nós temos 240 conselheiros. Ganha-se o voto e a simpatia desses 240 conselheiros, aquele que fizer o melhor trabalho dentro do Conselho Seccional. Quer dizer, a indicação do presidente em exercício, da diretoria que está em exercício e que caia na simpatia do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil. Sendo ele indicado, cabe ao governador do Estado, de comum acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, referendar e nomeá-lo como juiz para preenchimento daquela vaga. Isso, em nível Brasil, ocorre em todos os estados. Obviamente, às vezes, acredito e tenho certeza, nós temos brilhantes advogados, que além de ter sido brilhantes advogados enquanto no exercício da advocacia, vêm também contribuir com a sua participação já no lado do judiciário, como usando da experiência que ele tem como advogado e venha dar decisões maravilhosas. Então, nós temos esse tipo de situação. E também, em razão de grande prestação de serviço ao seu Estado, às vezes cai na simpatia também do Congresso Nacional, do Senado brasileiro e na simpatia do presidente e o nomeia ou para o STJ ou para o STF, razão pela qual nós temos a maioria dos tribunais formados por, muitas das vezes, juízes que não foram concursados, e sim juízes que preencheram e veio na hierarquia dessa norma, preenchendo o 5º Constitucional. Então, você tem vários brilhantes magistrados, né, que tiveram sua experiência na advocacia. Sou contra ou sou a favor? Não estou apto a responder isso. Eu acho que a melhor forma seria o concurso público numa hierarquia de público, né? De você ir disputando a sua conquista dentro desse pleito. Mas a Constituição Federal de 88 permite que seja feito dessa forma. Agora, eu vejo o seguinte, quando se respeita a ética, quando se respeita a índole, quando se respeita todos os conceitos, não é porque foi indicado por um presidente que vai defender isso. Nós tivemos uma surpresa com o Marco Aurélio, ministro Alexandre de Moraes, que vem dando brilhantes decisões aí, até contrário aos interesses do presidente que o nomeou. A exemplo da própria Rosa Weber também, que vem dando algumas decisões. Joaquim Barbosa. O próprio Joaquim Barbosa, a própria Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia é do 5º Constitucional. Ela nunca fez concurso para a magistratura. Ao contrário, ela, salvo me engano, melhor juiz, ela é do Ministério Público. Que nada impede. Que é, talvez, o principal fiscalizador dos operadores de direito hoje, né? Deveria ser, né? Deveria ser. Vitor, telespectador, eu vejo o seguinte, o Ministério Público hoje é o órgão mais representativo nesse país. Ao longo dos meus anos como advogado, nunca deparei com qualquer situação que viesse a macular a instituição do Ministério Público. Ele sempre se faz presente. Nesse caso específico, a atuação do Ministério Público foi de grande valia para resolver esse imbróglio criado pelas vaidades. Porque a realidade é o seguinte, desculpe aqui aos juízes, dos quais eu tenho um profundo respeito, mas nesse país nós estamos cheios de juizites. Tem juiz que acha que é melhor do que Deus, é superior a Deus.
Então, não atende advogado, não respeita advogado, não respeita a Constituição da magistratura, não respeita o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e não respeita o cidadão. O juiz que atrasa, nós somos obrigados a estar pronto e a ordem no horário designado para a audiência. Mas o juiz, muitas vezes, não respeita esse horário. Deixa o cidadão esperando 1 hora, 2 horas, já caso de 3 horas. E sequer cumprimenta o cidadão brasileiro. Não dirige a ele sequer uma palavra de educação, bom dia, boa tarde. Não acha que é o Todo-Poderoso. Acho que a educação cabe em qualquer lugar. Eu estou falando isso em nível nacional. Eu advogo em 3 estados, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Então, deparo com juízes educadíssimos, que principalmente quando nós somos de fora, doutor, o senhor fez uma boa viagem, bom retorno, o senhor tem aí uma noite, vai devagar, algumas recomendações. Agora tem juiz que não olha nem na cara do colega. Acima de qualquer coisa, para ele chegar à magistratura, ele teve que sentar no banco de escola que eu sentei e teve que ser bacharel em Direito e submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E depois submeter ao concurso público para chegar à magistratura. Mas isso não impede que ele seja superior a qualquer pessoa, e principalmente no que diz respeito ao cidadão. O que nós estamos vendo na falácia do judiciário, principalmente em terceira instância, é um desrespeito ao cidadão brasileiro. Criou-se uma insegurança jurídica e que está sendo salva. Agradeça aos juízes de primeira instância. Bom, é um assunto totalmente amplo, que a gente poderia ficar mais aqui discutindo, mas elucidou bem essa situação. A situação final é essa: Lula não será candidato, salvo alguma decisão extraordinária que acabe o colocando na disputa. Mesmo se ele tivesse sido solto, ele não seria candidato. Dr. Daniel Delgado, muito obrigado mais uma vez pelo brilhante esclarecimento em relação a esses assuntos, e torçamos para que a última instância desse país possa dar bons exemplos a todas as outras instâncias da justiça, para que a justiça seja proba e seja justa, como ela deve ser. Vitor, eu agradeço a oportunidade e peço aqui minhas desculpas, minhas escusas ao telespectador. Primeiro, eu não estou defendendo partido nenhum, não sou contra nem a favor. Eu acho que a justiça tem que ser feita. Eu acho que o processo legal foi feito a quem quer que seja. Ninguém seria encarcerado, preso, se não tivesse tido o processo legal. Respeito a opinião pública de cada um, mas que nós temos que entender o seguinte: nós precisamos moralizar esse país. Esse país é um país grande, é um país feito de 90% de trabalhadores braçal, que pagam seus impostos em dia e que vive dentro da possibilidade de uma dignidade. E não podemos aqui ser reféns de uma minoria que tenta estragar a credibilidade desse país, que é um país maravilhoso e democrático. É o que eu peço, desculpa, peço essa partezinha para terminar essas minhas falas. Eu estou aqui discutindo uma opinião dentro da técnica jurídica, dentro do meu conhecimento jurídico, mas quero deixar bem claro ao telespectador: não sou dono da verdade e jamais gostaria de ser. Justamente, eu entendo direito aqui para o senhor colocar o ponto de vista. Nenhum de nós que está aqui, não existe uma verdade absoluta em nenhuma situação. O que nós expomos aqui são pontos de vista. Dr. Daniel Delgado, advogado, falando sobre o imbróglio jurídico do último domingo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.